Boa noite a todos. São 20 horas. Nós vamos dar início à nossa reunião doutrinária. Sejam todos bem-vindos. Que tenhamos uma reunião bastante harmoniosa. E temos também para dar a boa noite aos nossos irmãos que estejam nos assistindo pela internet, pelo YouTube. Sempre a gente informa que as palestras de quartas-feiras, de segunda, as presenciais e as de domingo, elas são transmitidas em tempo ao vivo, né, pela internet, e ficam gravadas. Então, eles também recebam as nossas vibrações de amor. Nós sempre iniciamos com os recados, avisos, convites, e tem um aviso, aquele primeiro aviso, que é sempre de praxe, para a gente verificar os nossos celulares, para que ele não interfira, né, em momento inoportuno. E a gente coloque no silencioso ou no desliga, é melhor condição para não incomodar aos demais, nem nos tirarmos, né, da nossa sintonia também. Também a gente sempre pede para não se colocar os carros aqui nas calçadas da vizinhança. Temos 2 estacionamentos conveniados com o centro, que dão um desconto. É só falar que vem para Luz e Verdade, tanto tem os endereços ali no nosso mural. Aproveitamos e sempre convidamos, né, se quiserem ter maiores informações, temos o mural ali com bastante informações. Tudo ali, todas as informações que a gente precisa, a gente consegue ali, ou então no site do CELV. Saudamos também os que estão, né, nossos amigos que estão assistindo pelo YouTube. E agora vamos aos convites da semana. Aniversário da nossa mocidade e do GAAF, o Grupo de Arte Amadeu Ferretti. Então, chegou o momento de comemorar mais um aniversário de nossa mocidade, Ezequiel, e do nosso Grupo de Arte Amadeu Ferretti, GAAF. Teremos palestra e participações especiais do GAAF e dos jovens da mocidade. Será nesse próximo sábado, dia 24, às 16 horas. Estão todos convidados, participem, divulguem, deve ser uma festa muito bonita. Temos um outro convite para o grupo Vamos Viver a Melhor Opção. Se você deseja partilhar sentimentos, venha participar do Vamos, nosso grupo de apoio emocional. Presencial, na sala 12, toda segunda-feira, das 20 às 21h30. Então, é um convite, é um grupo que tem esse objetivo de nos auxiliar naqueles nossos momentos existenciais. Estamos precisando de voluntários para a cantina. Nossa cantina reabriu, mas ainda precisamos de voluntários para a tarefa, pois são muitos dias e horários de funcionamento. Quem quiser fazer parte dessa tarefa, pode procurar informações na livraria ou na recepção. Desde já agradecemos. Grupo de iniciação ao Espiritismo, grupo para quem deseja se integrar e conhecer melhor os fundamentos da doutrina espírita, tirando suas dúvidas e participando com os nossos coordenadores. Ocorre em 2 formatos, presencial na sala 12, domingo 9 horas, segundas-feiras 9 horas e quartas-feiras às 20 horas. E também online, o link no site do CELV, nos domingos às 10 horas, quinta às 9 horas e sextas às 20 horas. É só escolher o melhor dia e horário, formato e participar. E assim, com os nossos recados dados, nós vamos então ler a página de preparo da nossa reunião. A gente sempre fala, é o nosso preparo íntimo, porque a espiritualidade já preparou o ambiente. Do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a página 101, a cortina do eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente
as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assunto da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em não olhar a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estou, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, na imensidão. Mestre, divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão
estão 2000 anos atrás e ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti, Mestre. Divino, nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, a eterna paz. E assim, com esta música belíssima, nós pedimos permissão a Jesus e a Deus nosso Pai para dar por iniciada a reunião desta noite. Graças a Deus. E vamos passar a palavra para o nosso companheiro Sidney, que fará os estudos. Boa noite a todos. Uma alegria, né? Muito grande podermos estar aqui mais uma vez, nesta noite tranquila, agraciados pela música do nosso amigo Alex, que vai nos agraciar duas vezes ao longo do nosso estudo, até o final. E a música é isso, né? Ajuda a gente a nos acalmar, a nos tranquilizar, ajuda, tem um poder incrível de harmonizar o ambiente, nos harmonizar, né? Então hoje nós vamos conversar ao longo dos próximos minutos sobre mais um tema contido no Evangelho, e mais um tema, como todos os temas contidos nas obras da codificação, que refletem os ensinamentos e os exemplos do Mestre Jesus quando esteve entre nós, todos eles, independente do tempo, são temas atuais, né? A gente costuma dizer nos nossos estudos que a doutrina espírita, o estudo dela é atemporal. Por quê? Porque nós sempre podemos estudar buscando compreender esses ensinamentos sob a ótica de como está a humanidade naquele momento, né? Então hoje a humanidade é completamente diferente do que era 160 anos atrás, do que era há 2000 anos nem se fala, né? Mas do que era 160 anos atrás, quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita. Então hoje o mundo é completamente diferente, todos sabemos, e daqui a mais 160 anos ele será completamente diferente do que é hoje, mas esses ensinamentos continuarão sendo atuais, porque eles poderão ser analisados e entendidos sobre a forma como a mentalidade das pessoas estiver daqui a mais 160, 200, 1000 anos que seja. Então, o nosso tema de hoje será lícito abreviar a vida de um doente sem esperança de cura? E esse tema está contido no capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, no item 28. E esse tema é um tema, né, corrente na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas se veem diante da necessidade de lidar com essa situação. Seja consigo mesmo, seja com uma pessoa próxima, né? Um parente, um pai, uma mãe, até um filho, um amigo, uma pessoa qualquer, e você se vê diante dessa situação e muitas vezes diante de um questionamento que será lícito abreviar a vida de uma pessoa sem esperança de cura? E é isso que nós nos propomos a analisar neste encontro de hoje, já citando que esse tema, que reflete o tema eutanásia, né, como nós já podemos entender, ele faz parte de um conjunto de temas, de uma campanha, né, permanente que a Federação Espírita Brasileira realiza, que ela chama de Em Defesa da Vida. Então, nessa campanha permanente, a FEB trata sobre a eutanásia, também sobre o aborto, sobre o suicídio, sobre a pena de morte e outros assuntos, mas sendo esses os principais, porque são
os chamados grandes pecados capitais, né? Os crimes contra a vida, aos quais o Espiritismo se posiciona de maneira contrária, mas, como nós vamos entender ao longo dos nossos próximos minutos, sempre é muito importante nós, antes de tomarmos qualquer tipo de posição sobre qualquer tipo de assunto, nós buscarmos o entendimento, né? Porque nós sabemos que hoje em dia as pessoas, hoje em dia isso está cada vez mais latente, né? As pessoas formam opiniões sobre qualquer tipo de assunto sem qualquer tipo de embasamento, né? Você ouve alguma coisa e automaticamente você já se posiciona a favor ou contra, sem considerar absolutamente nada, às vezes, a respeito daquele assunto. Comigo já aconteceu muitas vezes de, ao ouvir algo, um determinado conceito sobre alguma coisa, uma informação nova, imediatamente vem na gente uma formação de juízo se posicionando contra ou a favor daquela determinada coisa. Mas já me aconteceu muitas vezes ao me dedicar em entender um pouco mais aquele conceito, aquela informação que me foi apresentada, eu pondero e mudo a minha opinião. Ou eu mantenho a minha opinião, mas de uma forma mais embasada. E é isso que a gente precisa fazer, né? Mesmo diante de alguma coisa que uma multidão se posiciona de uma forma tal, você não precisa seguir, né, aquela manada. Você precisa ter a consciência daquilo que você confia ou não confia. A gente precisa ter a consciência sobre tudo que a gente faz. Falando especificamente sobre esse nosso tema, a gente sabe, né, o quanto esses momentos, que possivelmente a maioria de nós aqui já passou, até está passando, é difícil de lidar, né? Quando você está com uma pessoa que é muito querida sua, que está numa determinada condição caracterizada muitas vezes sem uma esperança de cura. E a gente entende esse termo aqui na nossa vida encarnado, esse termo esperança de cura, ele remete para nós o voltar à plena saúde, gozo das faculdades do corpo físico. Isso, para nós, é o que nós entendemos como esperança de cura. Mas a doutrina espírita amplifica esse nosso pensamento. Mas ainda sem entrar nessa parte, pensando, né, sobre esses momentos que nós nos deparamos e pensando também sobre o que nós acabamos de falar a respeito das posições que nós tomamos, muitas vezes sem buscarmos nos aprofundar mais, é importante nós nos lembrarmos sempre de todos os ensinamentos de Jesus. Jesus nos fala sobre o amor, né? Nos amarmos como irmãos, sobre a caridade, tantos ensinamentos, mas aqui eu queria destacar um em especial, que é o não julgueis para não serdes julgados. Porque nesse tipo de tema, que muitas pessoas classificam às vezes como polêmicos, essa palavra eu não gosto muito, porque quando você classifica alguma coisa como polêmica, parece que é um vespeiro que você não pode botar a mão, né? Mas tudo a gente pode conversar sobre, trocar ideias, analisar com sensatez sobre tudo, né? Você não precisa estar certo o tempo todo. Você pode expor as suas ideias, ouvir as ideias. Se você não vai chegar num acordo, não tem o menor problema. Você respeita a opinião do semelhante, o semelhante respeita a sua. Mas o principal nisso tudo é que nós precisamos desenvolver e trabalhar em nós o não julgueis para não ser julgados. Porque nós sabemos o quanto esses momentos são difíceis para quem atravessa. Seja para aquela pessoa que está envolvida diretamente, a pessoa é o doente no caso, mas ele ainda está lúcido, mas está lá desacreditado pela medicina humana, passando por dificuldades. Para aqueles que estão próximos também, a gente sabe o quanto que esses momentos são duros, são de dores, são de sofrimentos para as pessoas. E aí, muitas vezes as pessoas, motivadas por esses sofrimentos que nós muitas vezes classificamos como insuportáveis,
passa pela cabeça o tomar esse tipo de decisão, né? Que é o de abreviar a vida da pessoa em prol de amenizar ou acabar com aquele sofrimento que a pessoa está vivenciando e também de acabar com o seu próprio. E aqui cabe, dentro dessa questão do não julgueis para não ser julgados, cabe aqui uma ênfase nisso, né? Como eu disse, que é um ponto muito importante para nós, porque muita gente que se posiciona contra a eutanásia coloca de cara aquela posição radical. Não, a pessoa está fazendo isso por egoísmo. É porque ela não quer mais passar, ela não está pensando no outro, ela está pensando em si mesmo. Mas a gente precisa ter muito cuidado com o julgamento. Porque só quem passa pelas dificuldades da vida, sejam elas quais forem, essas que nós estamos conversando e todas as outras, só quem passa pela dificuldade é que sabe realmente como trabalha, como lidar, o quanto é difícil lidar com as questões práticas e principalmente com as nossas questões íntimas. É tudo muito difícil. E muitas vezes, nas pessoas por onde passa, né, por quem passa esse tipo de pensamento, as pessoas não estão motivadas por egoísmo. Pode até existir o egoísmo. É possível que sim. Às vezes é aquela pessoa que não quer ter mais aquele trabalho com o outro para poder aproveitar sua vida, mas outras vezes não. Outras vezes a pessoa pode estar realmente esgotada de toda aquela situação, mas ela está pensando no outro, no que ela acha que talvez seja um bem para aquela pessoa. Então, nessa profusão, nessa confusão de sentimentos que a gente fica às vezes no nosso íntimo, o principal para quem de fora observa esse tipo de situação é: não julgueis para não ser julgados. Então, antes de nós acharmos que a decisão do outro está errada pelos motivos tais ou quais baseados no meu juízo de valor, antes de eu fazer isso, por que não tentar estender a mão e ajudar essa pessoa da melhor forma que nós pudermos? Que seja com uma prece. Já ajudará muito. Mas se puder ser de outra forma, o consolo, uma palavra amiga, um abraço, emprestar o ombro para a pessoa chorar, né? Para desabafar. Isso tudo faz parte dos conceitos de caridade moral que a gente aprende estudando a doutrina espírita e que são muito relevantes para nossas vidas. Então, o não julgueis para não ser julgados é algo que nós precisamos compreender, mesmo entendendo que, conforme nós falaremos ainda, que o Espiritismo ele se posiciona contra a eutanásia pelos motivos que nós vamos apresentar. Consequentemente, a resposta para essa pergunta, ou será lícito abreviar a vida de um doente sem esperança de cura, a resposta seria não, dentro do que a doutrina espírita entende. Ainda assim, sabendo isso, sabedor disso, tendo esse entendimento, que sejamos caridosos para com o próximo, no sentido de ajudar, mesmo que aquela pessoa não tenha o nível de compreensão que nós temos. Se mesmo tendo um certo nível de compreensão, já é difícil lidar com as situações pelas quais nós passamos na vida, quem de nós aqui está plenamente senhor ou senhora de lidar muito bem com os seus sentimentos e as suas emoções? A nossa companheira aqui na abertura passou o aviso do nosso grupo Vamos, que é o Viver é a Melhor Opção, que é um grupo de apoio para quem deseja partilhar as suas emoções e os seus sentimentos. Todos nós precisamos, todos nós temos as nossas situações. Então, se nós temos as nossas situações, vamos procurar evitar criticar o semelhante. Vamos tentar, do contrário, ajudar da mesma forma que nós apreciamos ser ajudados, né? Então, só passando em questão de conceito, né, que é interessante a gente saber, esse termo eutanásia, ele vem do grego e significa boa morte ou morte apropriada. Ela se caracteriza por qualquer ato cometido ou omitido com o propósito de causar ou acelerar a morte de um ser humano, dando fim em sua vida e evitando seu sofrimento de maneira controlada e assistida por um especialista.
Esse termo foi proposto por Francis Bacon em 1623, na obra dele, intitulada A História da Vida e da Morte, como sendo o tratamento adequado às doenças incuráveis. E aí aqui a gente vai caminhar para dentro da doutrina agora, mas nessa frase, nesse trecho que nós acabamos de citar, que é uma conceituação, né, a respeito do que vem a ser o termo eutanásia, a gente destaca algumas coisas que eu acabei de falar que estão inseridas nesse pequeno trecho. Quando nos diz a definição que esse termo significa boa morte ou morte apropriada. Num outro trecho nós falamos dando fim em sua vida e evitando seu sofrimento. E um pouco mais à frente, né, o próprio Francis Bacon caracteriza como sendo o tratamento adequado às doenças incuráveis. Como o Espiritismo enxerga e entende esses conceitos? Morte apropriada, vai evitar os sofrimentos, é o tratamento adequado para essas questões? Será que é isso mesmo? Será que é isso? Como a doutrina pode nos ajudar? E é interessante a gente entender e saber que essa prática ela já remonta de muito tempo. Da mais remota antiguidade, já se praticava com este objetivo, né, abreviar a vida de uma pessoa sem esperança de cura. Em todas as épocas em que isso acontece, das mais diferentes formas e práticas que cada povo, cada cultura entende e lida de uma determinada maneira, mas isso sempre aconteceu na história da humanidade, né? E aí, nós entendemos, estudando a doutrina espírita, que esses momentos, que são aqueles momentos derradeiros da vida no corpo físico, eles são, como todos os momentos que nós vivenciamos na vida, extremamente importantes para o espírito. Nós não somos apenas o que estamos nesse momento. Nós somos espíritos eternos, criados por Deus, com o objetivo de chegarmos à perfeição e à felicidade relativas. Chegaremos lá todos nós. Esta encarnação é apenas mais uma etapa, né, de inúmeras que nós já atravessamos e que ainda vamos atravessar neste processo. E como todas, é constituída de momentos. Nós somos um somatório de experiências e vivências. Hoje, nós somos um somatório de experiências e vivências de tudo o que nós já fizemos até aqui, em todas as nossas existências. E amanhã nós seremos isso tudo, mais o que estamos fazendo agora. Então, cada momento, cada ação, cada uso ou mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, ele tem uma importância absolutamente relevante e significativa na nossa jornada pela eternidade. E não há nenhum momento que possa se dizer assim, eu posso apagar isso aqui da minha existência porque não serviu para nada. Serviu sim. Se ele foi um momento bom, constituiu mérito para mim. Se ele foi um momento ruim, constituiu uma oportunidade de aprendizado. E da mesma forma, esses momentos que muitas vezes acontecem muito no final da vida, mas não necessariamente, porque a questão de uma doença sem esperança de cura pode acontecer em qualquer etapa da vida, né? Constitui um desses momentos muito valiosos para o espírito. E nós vamos entender por quê, analisando a resposta que São Luís dá e os nossos entendimentos a essa pergunta que lhe é formulada nesse ponto. E a pergunta é, né, no item 28, uma pessoa está agonizante, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Né? Então essa é a pergunta que é dirigida e que o companheiro São Luís responde. Mas aí, antes da gente analisar a resposta, a gente vai fazer mais uma pequena pausa para o nosso companheiro tocar mais uma música para a gente.
fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri, até a razão emergir. Aprendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial. Sou um condutor de um povo de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, o elemental, ao limiar do eu imortal. Sou o ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Tua divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando eu descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, o elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Obrigado, meu amigo. Então, somos seres maiores de um reino de beleza, né? Essa frase muito bonita e permeia muito isso que a gente está conversando, de novo, sobre todos os nossos assuntos, porque nós realmente somos seres maiores. Muito maiores do que nós muitas vezes nos entendemos ou nos enxergamos. O que é esse reino de beleza? É a nossa vida, é a nossa jornada, é a felicidade que nos aguarda mais à frente. E como que a gente vai chegar lá? Através das experiências, das vivências, dos aprendizados, desse ciclo da vida, onde nós temos, por determinismo divino, o progresso como objetivo de todos nós. Então, repetindo a pergunta, né? Uma pessoa está agonizante, presa de sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Então, muita gente acredita, né, que a eutanásia é um ato de misericórdia nesse significado que ela tem de boa morte ou de morte apropriada. E aí ela acaba acontecendo por duas situações, né? Duas possibilidades. Uma é a pessoa ainda lúcida resolver por bem que isso seja feito consigo. E aí, nesse caso, eu não caracterizaria a eutanásia, né? Caracterizaria mais como suicídio, porque a pessoa está tomando essa decisão. E isso leva para um caminho de um outro estudo que também é de um aprofundamento muito grande. Principalmente porque nós estamos no mês de setembro, que é um mês onde se trabalha, né, de prevenção ao suicídio, enfim.
E a segunda possibilidade, que é aquela decisão das pessoas próximas, principalmente quando o outro não está consciente, não está lúcido, não tem condições de tomar as suas próprias decisões, que é o nosso foco principal. E aí, pensando sobre a ótica do espírito, do espiritismo, do que a gente estuda, nós enxergamos aí dois grandes grupos. Primeiro, nós temos o materialismo. Para aqueles que têm um foco na matéria, para aqueles que têm por crença de que a vida se encerra com a morte deste corpo físico, realmente podem ter a eutanásia, esse ato de abreviar a vida, como um ato de misericórdia, de piedade para com aquele que está sofrendo. E existe, de um outro lado, o espiritualismo, que são aqueles que entendem que a vida é uma dádiva de Deus, que nos foi concedida pelo nosso Pai, e só Ele sabe o momento certo em que ela deve se encerrar. E vejam que, aqui eu disse espiritualismo, não disse espiritismo, porque nessa definição estariam englobadas todas as religiões que acreditam haver algo mais do que apenas a matéria. E aí, trazendo para nós, para a nossa realidade aqui, o Espiritismo, ele nos explica, ele nos mostra que o ser humano, na verdade, que nós, somos espíritos eternos, como já falamos, que nós caminhamos em direção a uma felicidade e a uma perfeição relativas, que esta jornada é apenas mais uma entre tantas, que todas as dores e os sofrimentos que nós passamos são etapas de aprendizado para a nossa vida. Então o Espiritismo vai nos ensinando isso, que nós retornamos para a vida material, tantas vezes retornaremos e retornamos no presente, quantas vezes forem necessárias nesse processo de depuração e aprimoramento. E aí o Espiritismo, ao mostrar isso para a gente, ele já joga de lado, ele já começa a jogar uma luz do quão equivocado é esse pensamento a respeito de tratar essa decisão de abreviar a vida como algo relacionado à misericórdia e à piedade. Mas por quê? Por quê? Porque a eutanásia, falando sobre dois aspectos, o aspecto mais material e um aspecto mais moral, no que diz respeito aos impactos disso pro próprio espírito. No que diz respeito aos aspectos mais relacionados à matéria, e aí quando eu digo matéria, eu não me refiro só a essa matéria bruta que nós conhecemos aqui, porque a matéria, ela existe em estados que nós desconhecemos completamente. Nós conheceremos à medida que formos evoluindo. Mas, e claro, a gente não vai entrar a fundo nesse tipo de conceito, porque isso a gente precisaria conversar, mas vai ficar como um estímulo para quem quiser buscar depois os grupos de estudo para a gente conversar sobre isso. Mas pelo aspecto material, existe um ciclo inversamente relativo entre o nascimento e depois o momento da morte. Porque no momento do nascimento, o perispírito daquele ser, que é o nosso envoltório semimaterial do espírito, no momento do nascimento, o perispírito se une fluidicamente àquele corpo, àquele embrião que começa a se formar. E durante o período da gestação, vai acontecendo uma ligação baseada em toda vitalidade, daquele ser que está se formando, vai acontecendo uma ligação molecular, molécula a molécula, entre as propriedades do perispírito e aquele corpo que está se formando. E esse processo se encerra, essa ligação, no momento do nascimento, quando aquele ser está pronto para a vida, com todas as suas características que foram planejadas na espiritualidade, com toda a vitalidade que lhe é necessária para aquela nova vida que vai se iniciar. E aí a vida transcorre. E quando vai chegando lá no final da vida, isso tudo que eu estou falando
é bem explicado, está explicado, na verdade, na Gênese, tá? Que é outra das obras da codificação. E quando vai chegando lá para o final da vida, acontece o processo inverso. A nossa vitalidade, aquilo que nos sustentou e nos manteve durante a vida toda, está num processo de se extinguir. Então se inicia gradativamente um processo de desligamento, né? De toda essa ligação que foi feita lá atrás no momento do encarne. E aí, à medida que isso vai acontecendo, vai gradativamente acontecendo o processo até que esse desligamento se conclui e o espírito volta a ter a liberdade. E é interessante porque é explicado na Gênesis exatamente desta forma. O espírito retoma a liberdade. Por quê? Porque a nossa vida real é a nossa vida espiritual. Aqui, neste momento, nós estamos como que presos nesta roupagem para vivenciar as experiências que nós precisamos vivenciar aqui nesta encarnação, com vistas ao nosso aperfeiçoamento, para então retornarmos à nossa vida real, que é a vida do espírito imortal, desencarnado, né? E aí nós ganhamos a liberdade. E lá na Gênesis, então, Kardec nos diz, assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas esta é que determina a partida do espírito. E aí, nós vemos então, por esse lado material, que a partir do momento que você abrevia a vida antes que ela tenha o seu termo natural, aquilo causa um sofrimento para o espírito, porque ainda existe ali uma presença de fluidos vitais, de uma ligação entre o perispírito e o corpo, que não se desfez completamente da forma natural que deveria ter sido o caminho para que ela se desfizesse. Então aquilo causa perturbação e um certo sofrimento por algum tempo para o espírito. Mesmo que a gente ache que ele está deixando de sofrer daquela doença, na verdade, aquilo ainda vai representar alguma perturbação para ele, se for tomada esse tipo de decisão, ao invés de se deixar que a vida siga o seu curso até o desencarne natural. E aí, pensando agora pelo lado moral da questão, né, nós sabemos que o Espiritismo ele nos mostra que todas as experiências que nós vivenciamos nessa vida, como nós falamos ainda há pouco, agradáveis ou não, são importantes para nós. E todas elas, mesmo as não agradáveis, principalmente estas, invariavelmente têm causa nas nossas ações, nas nossas escolhas, nessa própria vida ou em vidas anteriores. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, aquilo é necessário para o nosso aprendizado. A gente costuma fazer um paralelo, né, com a criança. Quando a gente deixa a criança de castigo, a gente sabe porque ela não gosta, né, de estar ali de castigo. Mas a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo, para que ela aprenda. E da mesma forma, Deus nos oferece os momentos de dificuldade na vida, ao longo da nossa vida, como forma de nós aprendermos. É para nosso aprendizado. Tudo é para nosso aprendizado. Então o Espiritismo nos explica isso, e São Luís, na resposta que ele dá a essa pergunta de Kardec, ele nos diz assim, lá em 1860, né? Ele responde com outras perguntas. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um ser humano até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? Ainda que tenha chegado ao extremo, ninguém pode dizer com certeza que soou a hora final. A ciência nunca se enganou nas suas previsões? E aí ele segue, mesmo quando o desenlace parece inevitável, ainda assim, quantas e quantas vezes o moribundo tem momentos de lucidez. E esses momentos de lucidez são importantíssimos para fazer com que a pessoa reflita
sobre a sua vida, sobre as decisões que tomou, sobre os acertos, sobre os erros. Isso proporciona arrependimentos, isso desperta intenções de se melhorar. Isso desperta a que a pessoa muitas vezes diminua o seu orgulho e o seu egoísmo e peça ajuda, mesmo que ela não acredite, mas intimamente ela deseja ser ajudada. E o que isso proporciona? Uma abertura de caminho para que os nossos espíritos protetores, que todos nós os temos, cheguem para nos ajudar. Então esses momentos são importantíssimos, e a gente tem, não só pelo lado das explicações que o Espiritismo nos proporciona, mas também pelo lado da ciência humana. Nós sabemos que muitas vezes a ciência tem históricos de pessoas que foram até a beira do túmulo e retornaram à sua vida. Né? A vida que eu digo é a saúde do corpo físico, né? Ou aquelas pessoas que têm aqueles momentos, né? A pessoa está lá e de repente ela tem uma melhora súbita e aí daqui a pouco ela vai. Tudo isso não é por acaso, né? Não é por acaso. Essas coisas acontecem como prova do quanto as leis de Deus são perfeitas e se encaixam perfeitamente em tudo o que acontece nas nossas vidas. Então esses momentos, né? E aí aqui a gente chega do ponto dos nossos estudos da doutrina. Esse ponto é um ponto crucial do nosso entendimento, porque esses momentos pelos quais nós passamos ao lidar com pessoas nesse estado, desacreditadas pelos médicos, sofrendo, sem esperança de cura do corpo físico, e que nós ficamos com aquele sentimento de que, nossa, puxa vida, ela está sofrendo tanto, Deus podia levá-la, né, para que ela parasse de sofrer. É óbvio, a gente não vai ser frio, ninguém está dizendo aqui que a gente tem que ser frio mediante essas situações, mas ao mesmo tempo que a gente tem esse sofrimento despertado em nós, que nós possamos também, de outro lado, ter fé, sobretudo em Deus nosso Pai, de que nada acontece por acaso. E que se aquela pessoa está passando por aquele momento, é porque era necessário para ela. Então que nós possamos fazer todo o possível, mesmo que, no que diz respeito à ciência humana, todas as possibilidades já tenham se esgotado, que nós possamos fazer o que é possível, né, para nós oferecer o conforto necessário, oferecer a oração, oferecer a nossa presença, porque mesmo que a pessoa esteja consciente, o Espírito sabe, o Espírito sente. Né? E esses momentos, né, repetindo o que nós falamos ainda há pouco, são muito importantes para esse processo de reflexões, arrependimento, despertamento sobre Deus, sobre muitas coisas às vezes que a pessoa ouviu falar sobre Deus a vida inteira e relutou e não queria saber. E aí quando chega naquele momento derradeiro, a pessoa quer se agarrar em alguma coisa, né? E aí aquelas ideias vêm. Então isso tudo são momentos importantíssimos que vão servir demais ao espírito logo que ele desencarnar, né? De maneira natural. Então vão ser momentos importantes demais ao espírito. Então a doutrina nos traz essas lições, e aí São Luís, né, ele conclui dizendo assim: o espírita que sabe o que se passa além túmulo conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, nós falamos sobre muitos conceitos hoje, independente se qualquer um de nós aqui já passou por esse tipo de situação, já tomou esse tipo de decisão, está passando agora. A gente não tem que, uma vez que entendemos isso hoje, ficarmos nos culpando pelo passado, que nós possamos
refletir sobre tudo e olhar para frente. Como o Chico disse, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos começar agora e escrever um novo final. Então que a gente possa refletir na infinita bondade e misericórdia de Deus nosso Pai para com todos nós, né? E assim podermos ter escolhas melhores na nossa vida e colaborar para traçar um futuro melhor, mais feliz para nós individualmente e para todos aqueles a quem nós possamos alcançar. Então, agradeço muito o carinho de todos nas palavras, nesses momentos que nós tivemos agora, tá bom? E eu me despeço e daqui nós vamos ter mais uma música do nosso amigo. Agradecemos ao Sidney pelo estudo. Queremos convidá-los a todos para na próxima quarta-feira, o que se deve entender por pobre de espírito. Na quarta-feira está convidado. O Alex vai tocar mais uma música, depois encerraremos a reunião e depois teremos os passes. Como a gente sempre fala, o passe não é obrigatório. Quem quiser receber o passe, permaneça no salão em prece que será conduzido. Nesse momento de pressa e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que está com Jesus no caminho. É amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me meu viver, refletir em paz. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. E assim, profundamente agradecidos a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade, pedimos permissão a Jesus e a Deus nosso Pai para encerrarmos a reunião desta noite. Que esta paz, Senhor, permaneça conosco e possa ser distribuída por todos os ambientes. Vamos em paz, graças a Deus.